Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje a gente vai falar do GGRC, um fundo de galpões logísticos que caiu bastante aí nos últimos 12 meses e vai vir naquele quadro de análise do Nômade. Hoje quis trazer uma análise de um fundo imobiliário, então roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like. A gente vai trazer cada vez mais conteúdo de análise de fundos imobiliários, de análise de ações. E também deixa nos comentários aí se já investe no fundo, se conhece já o fundo, gosta do fundo GGRC, gosta do setor de galpões logísticos. Mas vamos começar então com a análise técnica do fundo. Ele é um fundo que começou lá em 2017, então ele tem mais de 6 anos aí de história. Ele é um fundo do segmento galpões logísticos, galpões industriais também, ou seja, é um fundo de tijolo, então ele tem imóveis físicos e não é um fundo de papel, não é um fundo de financiamento, é um fundo de tijolo. E ele tem de patrimônio em torno de R$1 bilhão. E como característica, ele tem o foco realmente na geração de renda através desses galpões. E hoje ele tem o foco então em diversificação de regiões, hoje atuando em 4 regiões do Brasil. E a distribuição do patrimônio do fundo está 87% já alocado em galpões e os outros 13% em caixa. Deve ser possivelmente para alguma nova alocação, para alguma oportunidade que eles estão vendo aí no curto médio prazo. Mas então, antes de começar a análise de fato do fundo, eu gosto de analisar também primeiro o segmento, o setor que ele está investido. Basicamente, o setor de galpões logísticos, na minha opinião, é um dos melhores setores para a gente estar investindo hoje em fundos imobiliários. Ele é um segmento onde o que é a grande vantagem? Tem muita demanda por esse segmento, justamente pelo e-commerce. Então, justamente por conta da pandemia, o e-commerce cresceu muito e a demanda por galpões logísticos também. Então, esse ponto, a gente já tem um ponto positivo na questão de galpões logísticos. E está surgindo muitos novos galpões aí, então eles são alugados rapidamente também. E justamente por essa demanda muito alta. Para adiantar um pouco para vocês, o GGRC tem uma vacância zero, ou seja, ele está 100% alugado, 100% locado, todos os galpões dentro dele. Então, se o e-commerce cresce, a demanda também por galpões logísticos tende a crescer. Mas claro, lembrando, ele não é só 100% galpões logísticos, ele tem galpões industriais também. Então, uma indústria vai construir uma fábrica, usa um galpão industrial. Ele tem cerca de 70% do portfólio em galpões logísticos e 29 e uns quebradinhos ali em galpões industriais. Mas voltando para o setor de e-commerce, hoje, nesses últimos 2 anos, se consolidou muito aí o setor de e-commerce no Brasil. E agora o principal ponto do setor é a entrega rápida das mercadorias, né? Hoje, como já se consolidou, o que muda é alguns fatores de entrega rápida, de uma logística melhor, e os galpões estão aí justamente para atender a isso. Então, basicamente, o que a gente tem que olhar nos galpões é ter galpões perto de clientes bons ali para a empresa, galpões perto de grandes centros, grandes cidades, e isso vai aumentar conforme vai aumentar a demanda por eles. E sem contar que a gente ainda tem outras áreas do Brasil que ainda não foi explorado, né? Por exemplo, a Amazon, ela comprou 2 galpões em Pernambuco, é uma área pouco explorada e ela foi lá, comprou e tende a expandir também para essa parte do Brasil. Então, a gente vê que é um setor que tem franca expansão, é um setor bem perene também. Ao longo do tempo a gente pode olhar uma perenidade nele e tende a crescer no longo prazo. Então, para mim, na minha opinião, é um setor muito resiliente. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra, nada disso. Eu trago apenas educacional, trago o educativo para vocês e vocês que fazem a decisão final. Eu não tenho nada a ver com isso, eu trago o educativo. Tento trazer para vocês o melhor possível. E voltando aqui, a gente tem para análise um outro ponto, que é o segundo. O segundo ponto é a governança. Hoje, para investir em fundos imobiliários, tem que estar atento muito à governança do fundo. Bem, o GGRC ele é administrado pela Zagros Capital. É uma empresa que aparentemente eu acho que ninguém conhece, pouca gente conhece, porque ela era antiga Supernova Capital. Então, recentemente eles mudaram a identidade visual, mudaram o nome, mudaram a logomarca. E por que eles fizeram isso? Eu acredito que seja porque 2019 a Supernova Capital teve alguns contratempos ali com os sócios. Em 2019, então, teve alguns sócios presos. Então, foi basicamente para tirar essa imagem suja da Supernova e trazer uma identidade nova para a empresa. Mas o importante é entender o que isso impacta no GGRC. Bem, e aparentemente não muda absolutamente nada
porque a GGRC não tem nada a ver com isso e a Supernova é outra coisa, não tem nada a ver com o GGRC, o porquê que eles foram presos, tá? Então não tem nada a ver com o fundo, mas isso, óbvio, o mercado viu com maus olhos. Mas é bom você entender que a gestora, ela basicamente que indica, pô, um imóvel é legal para comprar, esse imóvel é bom para vender, ali tá um imóvel legal. Ela faz basicamente isso, mas ela não tem nada a ver com a administração do seu dinheiro, tá? E quem toma conta do seu dinheiro é a administradora. Então a gestora, ela indica os imóveis e tal, e a administradora aí sim, ela que vai administrar o dinheiro, administrar as compras e vendas dentro do fundo. Mas claro, né, pessoal, eu acho que é importante botar isso sempre em pauta. Em 2019, então, teve esse rolo, então é importante botar em pauta e botar na análise de vocês, porque realmente pesa um pouco, mas não impacta absolutamente nada nos galpões e no GGRC como um todo. E o próximo ponto é o ponto tempo de mercado. Esse é da minha análise, eu gosto muito de entender o tempo de mercado do fundo, o tempo da gestora, para ver se é um fundo que vale a pena também para mim. Então o GGRC ele tem 6 anos de mercado, é um prazo que eu acho bem aceitável, um prazo legal, hoje até porque a indústria de fundos começou há muito pouco tempo, é um prazo bem interessante. O critério que eu olho com mais peculiaridade é se for menos de 3 anos de mercado, eu fico meio assim. Mas como tem mais de 6 anos, acho tranquilo. Outra coisa legal é que o GGRC tem em torno de 20 galpões logísticos que ele investe. E isso é muito bom, até porque se a gente for olhar, pô, sai um inquilino, não vai afetar tanto na tua renda mensal, no quanto que tu ganha todos os meses. E esse é o ponto de investir em fundos imobiliários, que tu quer ter essa renda mensal e não ser prejudicado com isso. Se eu fosse falar de todos os imóveis, ia demorar muito tempo aqui, então por isso que eu trouxe a imagem aqui para vocês dos 20 imóveis. Ano passado ela tinha 16, ou seja, ela compôs mais 4 imóveis dentro do portfólio dela. Então ela está investindo, é um fundo que busca crescimento, está entendendo que o mercado está crescendo, então investiu em mais 4 e esse é o portfólio dela de galpões logísticos. Mas então, pessoal, eu vou trazer aqui também um site onde eu gosto de analisar os fundos imobiliários e esse site é o Fundos Explorer. Esse site é bem completo, vou trazer aqui para vocês. Basicamente, as coisas que eu gosto de analisar dentro do fundo, liquidez diária, se tem uma liquidez acima de 5 mil negociações diárias é bem tranquilo, 10 mil está excelente. Rendimento é legal olhar, mas eu não me apego muito a isso, eu quero o crescimento da minha cota. Então o dividendo dela está pagando 0,81 por mês. Um bi de patrimônio, como eu comentei para vocês, valor patrimonial R$ 132. E aqui o legal, preço sobre valor patrimonial, ou seja, próximo de 1 seria o custo que tu tá pagando pela cota, é o quanto ela tem de patrimônio. Se tu tá pagando 0,78, significa que tu tá pagando 78% do custo que ela teve com o patrimônio inteiro dela, ou seja, com os 20 galpões logísticos que ela tem participação. Então, é um fundo que está barato, entre aspas, é um fundo que está bem descontado. Isso é interessante, a gente está olhando. Outra coisa que eu gosto de olhar é aqui, a perenidade nos dividendos. Ela vem dando dividendo constante, paga super bem, teve algumas nuances aqui, algum dividendo a menos, mas no longo prazo é bem constante. Se for pegar nos últimos 12 meses, 9,25 é um dividendo bem interessante. Se a gente for olhar o reajuste dela é através do IPCA, depois eu vou abrir para vocês, então significa que, entre aspas, tu vai ter uma valorização acima da inflação, mas isso não é 100% certo, porque é renda variável, então tem alguns outros pontos. Aqui tá desatualizado, tá? Isso é importante vocês não focarem só no site, por isso que eu trouxe até o site, mostrei para vocês, tá com 15 ativos aqui, tá desatualizado. Aqui a vacância, 100% ocupação, não tem nenhuma vacância, ocupação tanto física quanto financeira. Eu vou mostrar por que está desatualizado. Aqui eu já baixei o relatório, que é o relatório de gestão de janeiro, é o último que tem, tá? Vamos indo para baixo. Aqui, ó. Aqui que é legal trazer para vocês, número de cotistas por estado. Ó, legal trazer o reajuste do aluguel. Aqui a tipologia que eu já mostrei para vocês, 70% logística e 29% industrial. A maioria do reajuste PCA, como eu comentei para vocês.
então se o IPCA sobe muito, vai ter esse reajuste dentro do fundo. Então, teoricamente, é para ir acima da inflação, é para ser uma proteção da inflação, mas não é 100% certo. Os vencimentos dos contratos, isso daqui é importante também. A maioria é para 2025, ou seja, tem mais de 3 anos. Se vocês pegarem um fundo, tá pagando muito bem, ele tá caindo muito, e pode ser que o vencimento dele seja para curto prazo, ou seja, a gente não tem como saber se vai ter esse novo contrato com o inquilino. Então é importante a gente olhar os vencimentos. Quanto mais longo, melhor. Porque se ele sair antes, ele vai pagar uma multa muito grande. Então é importante a gente estar com um vencimento bem longo. Esse vencimento está bem ok também. Até como eu mencionei, a demanda está super alta, então tende aos inquilinos voltarem com o contrato. Aqui tu pode ver quais são os ativos imobiliários, quais são os inquilinos, Hering, Lojas Americanas, Ambev. Então tem bastante empresa de qualidade, Suzano também, valor do aluguel, tem tudo bem detalhado para vocês, isso é bem importante. Aqui a localização que eu comentei para vocês dos imóveis, são 20 imóveis, então, localizados na maior parte ali na parte de São Paulo, que é onde tem o maior centro logístico, né? Tem aqui no Rio Grande do Sul também, tem mais lá para cima, tem em Santa Catarina, é bem diversificado, isso também é importante. Tá, pessoal? Trouxe para vocês, então, mais ou menos isso. Eu gosto de fazer não tão longo para vocês, mas é importante vocês olharem isso daqui, abrirem todos os meses, entenderem quais são os pontos, volume mensal, cota de fechamento, como que os cotistas estão, se está crescendo o número de cotistas, se está baixando, por que está baixando, entenderem o por trás do tickerzinho, por trás do GGRC. Então, é entender realmente o que é o fundo. Como que foi a rentabilidade dele contra o IFIX, contra o IPCA, se ele está acima, está abaixo. Isso que é importante vocês entenderem, tá, pessoal? Mas então é isso, quis trazer para vocês como que a gente consegue verificar os sites, bem breve realmente, ali nos relatórios, vocês conseguem ver o relatório detalhado de cada fundo, é importante fazer essa análise. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, deixem nos comentários então se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm GGRC, o que vocês acham do fundo, o que vocês acham do setor de galpões. Pessoal, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.